Bem-vindo novamente. Falaremos agora um pouquinho sobre farmacologia, vias de administração, prescrição. Isso tudo é muito importante para que você possa utilizar dessas ferramentas, no caso que você possa, porventura, acontecer uma intercorrência e você saber como diferenciar até a velocidade de absorção das medicações, se você pode fracionar ou não a medicação. Então tudo isso é muito bacana de você ter isso em mente e ter certeza daquilo que você está prescrevendo. A farmacotécnica é a forma com que as medicações podem se apresentar, né? Então você pode, na odontologia, usar a via intramuscular, a venosa, você pode usar também a via oral. Dentre a via oral, geralmente você pode encontrar medicações que são cápsulas, comprimidos e drágeas. Então, é muito importante você saber disso, pois cápsula você não pode dividir ou fracionar a medicação. Ou seja, a medicação já vem de uma forma tal que está pronta para uso. Você não pode alterar, não pode tirar da cápsula, misturar com água. Então, muito paciente, eu não consigo engolir cápsula, eu não consigo. Aí abre a cápsula e dissolve na água. Então, quando você faz isso, você está mudando toda a dinâmica, toda a farmacocinética da medicação e o efeito da medicação não vai ser o desejado. Então, cápsula e drágia não pode dividir. A única forma farmacêutica que você pode fracionar são os comprimidos. Inclusive os comprimidos sulcados, ou seja, ele pode ser fracionado na quantidade que o suco permite. Se você tem um comprimido que pode ser sulcado em 4 partes, você pode dividir e fracionar em 4 partes. Se ele só tem um suco, ele pode ser só dividido em 2 partes. Tudo isso parece uma bobeira, mas faz muita diferença. Repito, a medicação ministrada de forma errada não vai ter o efeito desejado. E aí você vai prescrever, o paciente vai ter o problema e vai falar, olha, você me prescreveu e não deu certo porque você não tomou do jeito certo, né? Então é importante você deixar isso claro e na hora de você prescrever, fazer a prescrição da medicação, deixar isso claro para o paciente, não simplesmente escrever lá com uma letra que o cara não entende, né? Deixar de forma legível, explicando a hora da tomada, a importância de comer ou não junto com a medicação, tomar alguns cuidados, como por exemplo, existem medicações que são altamente ligadas ao cálcio, ou seja, se você pega e manda o paciente tomar uma medicação, como por exemplo alguns antibióticos, tetraciclina. A tetraciclina tem muita associação com cálcio. Se você manda o paciente tomar a medicação com leite, você vai estar competindo com a medicação, a absorção onde ela deve ir, que é para o seu osso, que para as regiões onde você tem cálcio, e você está pondo o leite lá que vai roubar parte dessa medicação. Ou seja, é importante você saber aonde essa medicação é absorvida e de que forma ela deve ser tomada, que horário ela deve ser tomada, de qual a frequência que ela deve ser tomada, para que vocês não cometam o erro de prescrever, como por exemplo o que eu falei aí da tetraciclina e leite. Outra coisa importante, falando já do que a gente disse, de anamnese. Existem alguns antibióticos, por exemplo, que cortam o efeito dos anticoncepcionais, dos anticonceptivos. Então, se durante a anamnese a paciente relatou que usa um anticonceptivo, você deve orientar o paciente que durante a tomada e a prescrição e o uso da medicação antibiótica, que corta o efeito desse anticonceptivo, o paciente deve tomar outros cuidados para não ter filho. Então, e muito provavelmente durante um mês, para que você tenha total excreção da medicação e que não haja risco de interferência. A pessoa não pode parar de tomar o anticonceptivo, ela deve continuar, porém com cuidados a mais para que não haja uma gravidez indesejada por causa de um antibiótico. Então, tudo isso é muito importante e é o diferencial do dentista que toma cuidado com o paciente, ele se sente acolhido e orientado pela simples prescrição, toma lá o remédio e é assim que toma, beleza. Então são detalhes que a gente vai dizendo aqui para que vocês fiquem atentos e lembrem para que não haja nenhum tipo de erro. Vamos lá, as vias de administração têm velocidades de absorção diferentes. Então as mais rápidas são a venosa e a sublingual. Por que é importante você saber disso? Então, por exemplo, você vai fazer um procedimento num paciente e o paciente está irritado, está com medo, está com muita dor. São pacientes que a gente diz poliqueixosos, né? Pacientes que são mais difíceis de tratar. Então, por que não
não fazer uma analgesia nesse paciente? E por que não usar um analgésico sublingual, que o tempo de ação é muito mais rápido do que a via oral? Então, quando você faz um paciente poliqueixoso, dá um analgésico sublingual para ele, em 10, 15 minutos já começa a aumentar o limiar de dor desse paciente. Então, esse paciente vai sofrer menos durante o procedimento, vai tomar menos anestesia. Nós vamos falar mais para frente sobre os ansiolíticos, que também podem ser utilizados antes de procedimentos para os pacientes que necessitam. Outra via de administração que a gente pode utilizar, e na grande maioria a gente tem que tomar então um cuidado com o planejamento dessa administração, são as vias orais. Então, o paciente toma a medicação via oral, só que ele passa por todo o trato gastrointestinal. Então, até essa medicação ser absorvida, existe um tempo. Então, é importante você calcular esse tempo se você quer a ação dessa medicação. Vamos dar um exemplo? Numa antibiótico terapia profilática, adianta você pegar e ministrar sem você ter o cuidado de 2 horas antes de você ministrar o antibiótico ao paciente, caso ele necessite? Não adianta. Então, é importante você saber dessa cinética, dessa absorção, desse tempo, para utilizar a ferramenta correta na hora correta. Outra via que a gente pode utilizar, a tópica, muito em harmonização se usa, né? Então a gente usa a tópica para anestesia tópica, pomadas com antibióticos, com anti-inflamatórios tipo corticosteroides, depois das aplicações, tudo isso são vias que a gente pode usar, e a grande diferença é que muitas vezes essas medicações tópicas, como o próprio nome diz, elas têm ação só local, não ação sistêmica. Outra via que não é muito usada pelos cirurgiões dentistas, mas existe, é importante vocês saberem, é a questão da via inalatória, que é tão rápida quanto a sublingual e a venosa, muito usado em pacientes asmáticos, por exemplo, aquelas bombinhas, né? É importante, inclusive, ter uma bomba com os broncodilatadores, porque vai que você está atendendo um paciente asmático, ele tem uma crise e você tem que ter a medicação para poder contornar. Então, assim, as vias inalatórias, por regra, são vias que pouco utilizadas dentro da harmonização, mas é mais para vocês terem ciência. Vamos falar agora das vias de administração injetáveis. Nós temos a profundidade que você injeta, o preenchedor, a substância lipolítica, a medicação que você almeja, é alterada no plano que você injeta essa substância, seja ela qual for. Então, para você conseguir atingir um plano, você tem que trabalhar com as angulações das agulhas. Isso é muito importante, que serve tanto para a face como qualquer parte do corpo. Quando você vai trabalhar numa via muscular, você geralmente trabalha no plano quase que 90 graus. Quando você vai trabalhar subcutâneo, você trabalha no plano de 45. Quando você vai trabalhar no venoso, que você vai fazer um acesso, você trabalha num plano com menos angulação, com 25, 15 graus. E quando você vai trabalhar no intradérmico, que você vai fazer aquelas pápulas, você entra no plano de 10 graus. Então, a angulação da agulha ou da cânula que você vai trabalhar vai definir o plano que você vai inserir o produto. Então, é muito importante essas angulações, que vão estar aqui demonstradas até num esquema bem fácil de entender, e que você tem que ter o cuidado da angulação para chegar no plano que você almeja. Vamos falar um pouquinho só então da farmacocinética, que ela se baseia na absorção, ou seja, é o tempo que a medicação é absorvida, a distribuição aonde ela precisa agir, a biotransformação, ou seja, que é a transformação desse fármaco, e a excreção. E a excreção geralmente é feita pela urina e pelas fezes, e também, em muitos casos, pelo suor. E aqui vai mais uma observação. Pacientes que estão amamentando, existem algumas medicações que são excretadas também pelo leite materno. Então a gente tem que tomar cuidado para as mães que são na fase lactante, na prescrição de medicações que podem interferir, e que o bebê, a criança que está amamentando, pode absorver essa medicação sem a necessidade dela absorver. Então, temos que fugir das medicações que têm esse tipo de propósito. Sobre esse tópico é isso, e nós vamos nos aprofundar mais nos próximos vídeos, que vão falar sobre analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Te vejo aí no próximo vídeo. Até mais!